Tudo bem, meus amigos. Vamos iniciar então a revisão da lição 18. E nós estudamos a verdade sobre o sábado. Desculpa, verdade sobre o mandamento esquecido, né? Que é o quarto mandamento, que fala da santificação do sábado. É, eu quero, a gente vai fazer oração para a gente entrar aqui no nosso estudo. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos aqui mais uma vez, com o propósito de juntos estudarmos a tua palavra. Senhor, nos dá entendimento, sabedoria, compreensão de tudo que será estudado novamente aqui. E possamos chegar à compreensão correta da tua palavra a respeito desse assunto, possamos entender qual é a tua vontade para a nossa vida e, ao entendê-la, possamos tomar a decisão de colocar em prática. É, Perdoa os nossos pecados, nos dá, Senhor, teu Santo Espírito, o batismo e a unção dele. Nós pedimos humildemente essas bênçãos sem mérito nenhum, mas pedimos os méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amigos, semana passada eu coloquei esse vídeo pequeno aqui como tarefa para casa e eu quero começar com ele porque é, a lição 17 é a base da lição 18. E depois eu vou explicar por quê. Deixa eu ver se consigo abrir por aqui. Portanto, muitas pessoas estão ensinando que quando a Bíblia diz que não Tá saindo som aí para vocês? Também tá. Ok, vou continuar aqui então. estamos mais sob a lei, isso significa a lei dos 10 mandamentos e que os cristãos não precisam mais guardar os 10 mandamentos. Portanto, vou lançar um desafio. Se você é cristão e realmente acredita nisso, gostaria que listasse pelo menos 2 dos 10 mandamentos que os cristãos não precisam mais cumprir. E o que vou demonstrar é que a maioria dos cristãos ensina isso sem perceber o que está realmente fazendo e o que está realmente dizendo. Há um mandamento em particular que eles acham que não precisam cumprir. E para serem dispensados de cumprir esse mandamento, eles se livram completamente dos 10 mandamentos. Então, mais uma vez, se você é um cristão que acredita que, como cristãos, não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, liste 2, pelo menos 2 mandamentos, e coloque-os no comentário abaixo. Gostaria muito de ver o que você tem a dizer. Tudo bem, então, o desafio que o pastor Ivo Myers passa aí para a gente é listar 2 mandamentos que nós não precisamos mais guardar, né? E ele faz esse desafio principalmente para as pessoas que dizem que nós não precisamos mais guardar a lei de Deus, né? Porque ela foi abolida e- por qualquer outro motivo. É, e aí, não acredito que não seja o caso de vocês, mas seria bem interessante fazer essa pergunta para alguém que pensa dessa forma, né? Qual dos mandamentos a pessoa iria excluir dos 10, né? O quarto mandamento, com certeza, seria o primeiro. Mas a partir daí, eu acredito que ela teria uma grande dificuldade de remover qualquer outro mandamento. Deixa eu tirar o som aqui. Eita. Não é mais aqui, não? Acho que é aqui, né? Não sei mais. Tá bom. Deixa eu fechar aqui, então. Ah, não, deixa aqui por enquanto. Então, meus amigos, continuando, o grande problema das pessoas, quando se trata da lei de Deus, é somente com um mandamento, que é o mandamento esquecido, que nós estudamos essa semana. É somente o quarto mandamento. As pessoas não têm problema com nenhum dos outros 9, tá? E aí, como o pastor fala aí no vídeo, para se livrar de um mandamento, essas pessoas e as suas igrejas, né? Eles se livram de toda a lei.
Olha só como Satanás consegue enganar as pessoas, né? Tão facilmente. É preferível se livrar de toda a lei, ou seja, dos 10 mandamentos, do que se livrar de apenas um. Muito bem, essa foi a tarefa para casa da semana passada. Para essa semana eu passei 3 vídeos. Um deu defeito, inclusive foi a Janete que me avisou. Até o dia que eu enviei ele estava normal, mas por algum motivo excluíram o canal onde estava esse vídeo. É estranho porque era um canal que só continha temas religiosos, né? Talvez por falar verdades, talvez por isso foi removido. E aí eu enviei esse vídeo aqui no lugar e eu quero abrir esse vídeo aqui. Ele Já tem. pensou em passar o inverno sem ter uma Opa, casa para se proteger? opa, vem comercial, porque. Ai, sério. Desculpa. Eu não tô na minha conta aqui. Na minha conta não abre comercial. Eu não tô logado. Então, aqui é um vídeo bem interessante que eu achei hoje, A questão do sábado onde ou do domingo. esse senhor faz uma Nós, pergunta como para um padre, católicos, a respeito dessa mudança do sábado para o domingo, e o padre fala claramente que essa mudança foi feita pela Igreja Católica, né? E aí, quando a gente vai para o catecismo, aí essa parte eu vou pular aqui. Deixa eu aumentar a resolução aqui, que tá na pior, né? Aí, quando a gente vai para o catecismo, isso é confirmado. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Então, a Igreja Católica ela não tem problema em reconhecer que a Bíblia fala da santificação do sábado, mas que ela transferiu, como diz aí, ela achou conveniente transferir para o domingo essa solene celebração do sábado. Então, essa mudança do sábado para o domingo não foi uma mudança feita por Deus, mas sim pela igreja, no caso, a Igreja Católica, né? Ok, saindo aqui. Aí eu passei mais 2 vídeos, todos vídeos curtos, né? Esse aqui foi o que foi excluído, né? Quando o Rodrigo Silva falando por que ele guarda o sábado, e ele cita também essa mudança, né? Do sábado para o domingo. E esse aqui é de um pastor evangélico. Eu não sei qual é a igreja dele, não sei se alguém de vocês sabe. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, Mas eu, peste negra. mas eu vou pular aqui para 1 minuto e pouco. Ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. o que é guardar o domingo? Vocês ouviram o que ele falou aí? Ele disse que o domingo é o mandamento esquecido. Interessante, né? E já nós aqui na classe, nós estudamos que o sábado é o mandamento esquecido, né? O quarto mandamento que fala do sábado. Mas É você o mais interessante, meus amigos. focar manhã. Opa, deixa eu voltar aqui. O mais interessante, sabe, é que as igrejas protestantes, elas, elas se separaram da Igreja Católica, né? Por discordar em vários pontos de doutrina. E, e uma das principais doutrinas da Igreja Católica é aceita pela grande maioria das igrejas protestantes. 99% das igrejas aceitam
o domingo como o dia a ser santificado, sendo que é, o domingo é um sinal da autoridade da Igreja Católica e não da autoridade divina. Não foi Deus quem fez essa mudança, mas sim a Igreja Católica. Me ver, quando eu era criança, hoje eu estou com 54, mas eu cheguei a guardar o domingo na minha casa. A Uhum. gente fazia toda a arrumação no sábado, né? E no domingo o papai não gostava que a gente fizesse nada. Mas a gente passava o dia dentro de casa, nem brincadeira não tinha. Era dentro de casa, Aí, estava, no é, domingo. pois é, né? Estava aguardando um dia, mas o dia é errado, né? Mas Errado. Uhum. não o dia estabelecido por Deus. Mas eu, Uhum. eu creio que Deus, ele aceita é, é, essa... É quando a pessoa obedece na sua ignorância, né? Que era o caso dos Uhum. seus pais, Sim. né? Eles estavam guardando domingo, achando que Pode tirar assim ele estavam fazendo a daqui. vontade de Deus, né? Agora sim, Deus aceita até enquanto existe a ignorância, né? Se em algum momento os teus pais tiveram o conhecimento a respeito do sábado e depois, ainda assim, escolheram continuar guardando domingo, aí sim, a partir dali, eles seriam cobrados por Deus, tá? Vamos entrar aqui no estudo, então, depois dessa introdução. Eu fiz essa introdução porque, como eu disse, a base da lição 18 é a 17. Então, assim, na lição 17 nós vimos que a lei de Deus continua válida nos nossos dias, que esse ensinamento pregado por muitas igrejas cristãs, a grande maioria, de que a lei foi abolida é falso, né? É uma falsa doutrina, isso não é verdadeiro. Então, se a lei de Deus continua valendo, isso serve para cada um dos 10 mandamentos. Então, se você aceita que a lei de Deus é eterna e ela deve ser obedecida até hoje, nos nossos dias, então você não vai ter dificuldade em aceitar o quarto mandamento da lei de Deus, né? Como um mandamento que deve ser obedecido. É por isso que eu fiz questão que vocês, que é a maioria da classe, estudasse a lição 17, e aí teve aquele, é, todo aquele negócio lá no grupo, né? Eu dei mais tempo para que pudessem estudar, porque a gente precisava dessa base, tá certo? Aqui na introdução nós vemos uma comparação dos 10 mandamentos da lei de Deus com os mandamentos segundo o catecismo. E aí a gente vê que o catecismo romano, ele é, descreve ali 10 mandamentos totalmente diferentes dos originais. Aqui eu coloquei os 10 mandamentos nas suas divisões, né? Os 4 primeiros mandamentos falando do amor a Deus, alguns de forma resumida, por questão de espaço, e os outros 6, os últimos 6 falando do amor ao próximo. E aí, quando você vai para o catecismo, você vê que nenhum bate, né? Nem o primeiro que diz não terás outros deuses diante de mim, aqui no catecismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é isso que diz o mandamento. É não terás outros deuses diante de mim. Ok. Mas vamos dizer que esse aqui ainda é equivalente ao primeiro. Só que depois daí tudo desanda. Porque o segundo mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, isso é o resumo, né? Que o mandamento é maior. Ele é totalmente removido do catecismo. E aí, no seu lugar, assume o que seria o terceiro mandamento, né? Equivalente ao terceiro mandamento. Mas nem esse mandamento é igual. Porque o terceiro mandamento diz: o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Resumido também. E aqui no catecismo diz, não tomar o seu santo nome em vão. Parecido, mas não igual, né?
E aí, quando nós vamos pro terceiro mandamento aqui, aí sim seria não tomar o nome do Senhor em vão. E aqui está como segundo. E aí, quando chegamos no quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. Olha só o que diz o catecismo: guardar domingos e festas de guarda. Então, esse aqui a gente pode dizer nem que é equivalente, porque ele foi totalmente alterado. Porque aqui, em vez de sábado, está domingo. E aí a gente vê isso no restante dos mandamentos aqui, né? Onde seria o quinto, aqui na lei de Deus, aqui é o quarto. Onde seria o sexto, aqui é o quinto, por causa da remoção do segundo mandamento. E assim vai. Mas mesmo assim você vê que ele é totalmente diferente do original, né? Nem esses que são mais curtinhos aqui, ó, não furtarás, aqui é não roubar. Então, não é que alterou um ou dois mandamentos, alterou toda a lei de Deus. E aí, como é que eles resolveram a questão da remoção de um mandamento, que foi o segundo, né? Bem, muito astutamente, né? Eles dividiram o 10º mandamento em dois, né? O 10º mandamento eles transformaram no nono e no 10º. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Desejar aqui é sinônimo de cobiçar, né? E é a mesma coisa que fala no 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, meus amigos, olha só como Satanás ele trabalhou, né? Ao longo da história humana até chegar a esse ponto aqui. Só que isso já estava profetizado desde Daniel, essa mudança da lei de Deus, né? E ela é confirmada também, esse mesmo poder que aparece ali em Daniel, ele é descrito no Apocalipse também. Lá em Daniel, o chifre pequeno, lá em Apocalipse, a besta que sobe do mar. Então, meus amigos, a lei de Deus é a lei do amor, porque Deus é amor, né? A lei, através da sua lei, Deus nos ensina a amar. Como é que nós amamos na prática? A Deus e ao próximo. Aí você vê os 10 mandamentos. Ali nós somos ensinados a amar. Vamos entrar aqui nas perguntas, eu vou passar bem rápido, né? Porque esse estudo é um pouco mais extenso e nosso tempo já está avançado. Então, qual é o mandamento que foi esquecido, mas deve ser lembrado por cada ser humano? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, como que o pastor, ali do vídeo que eu mostrei, como que ele disse que o domingo é o mandamento esquecido? Sendo que na Bíblia dele está escrito: lembra-te do dia de sábado. Não está lembra-te do dia de domingo. Então Deus já sabia que o sábado seria esquecido, que esse mandamento seria esquecido. Por isso ele começa com lembra-te. Só dois mandamentos não começam com a palavra não, né? Que é o quarto e o quinto. O quinto começa com honra. Segunda pergunta: se eu quiser fazer a vontade de Deus, posso rejeitar esse mandamento? Por quê? Tiago 2:10 e 11 diz que não. Se eu quiser fazer a vontade de Deus, eu não posso rejeitar esse mandamento. Por quê? Porque qualquer pessoa que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou podemos dizer em um só mandamento, se torna culpado de todos. E aí, para não ficar dúvidas de qual lei que Tiago está falando ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita dois mandamentos da lei de Deus: não adulterarás e não matarás. Então ele diz: porquanto aquele que disse não adulterarás, foi Deus, né? Foi Deus quem disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Então mesmo Deus deu as duas ordens, os dois mandamentos. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então você não precisa desobedecer os 10 mandamentos para ser transgressor da lei. Basta um mandamento
e você já se torna transgressor da lei. É isso que diz a palavra de Deus. Lá em 1 João 4 diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, ela vai guardar os seus mandamentos. Isso vai ser uma consequência do seu conhecimento de Deus. Terceira pergunta agora. Tendo terminado a criação do mundo em 6 dias, o que fez o Deus Criador no sétimo dia? Ele descansou, segundo Gênesis 2:1 e 2. Além de descansar, o que mais Deus fez nesse dia? Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então, por ter descansado, foi que Deus abençoou e santificou. Então, o sábado é um dia que contém a bênção de Deus e a santificação, é, a santidade de Deus, né? Ele santifica o sábado. A palavra santificar significa separar. Então, Deus separou o sábado para ele. Assim como ele fez no Jardim do Éden, onde ele separou uma árvore de todas as árvores que haviam ali, assim Deus também fez com o tempo. Ele separou um dia dos 7 dias que ele nos deu, da semana. Separou para ele, né? É, letra C agora. Por que Deus abençoou e santificou o sétimo dia? Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizeram. Então, como eu já tinha falado, né? Por ter descansado, foi que Deus abençoou e santificou. E aí, lá em Gênesis, meus amigos, fala sétimo dia, mas não identifica que dia é esse. Então, qual é o sétimo dia? Êxodo 20:10. Êxodo 20:10 é uma parte do quarto mandamento. Diz: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, Deus não deixa nenhuma dúvida de qual é esse sétimo dia em que ele descansou, abençoou e santificou. Ele mesmo identifica esse dia pelo nome. E é interessante que o único dia que é chamado pelo nome na Bíblia é o sábado. O domingo não é chamado pelo nome. A gente encontra na Bíblia, em toda a Bíblia, a gente encontra 8 referências ao domingo. Em todos eles, o domingo é chamado de primeiro dia da semana. Desculpa, tá? Nós encontramos referências também à sexta. Aqui dentro do estudo nós vemos falando da véspera do sábado, né? Mais para frente a gente vai ver esse verso. Agora, enquanto a Bíblia não cita nem outro nome, nem outro dia pelo nome, nós encontramos a palavra sábado várias centenas de vezes na Bíblia. Vamos fazer um exercício aqui, vamos ver quantas vezes a gente encontra a palavra sábado na Bíblia. No caso, dependendo da versão que você use, pode ser diferente, né? Aqui a gente vai usar a ARA. 141 vezes. A gente vai baixando e vai aumentando, né? Mas quando eu baixo aqui, já aparece aqui, ó. Foram encontrados 141. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui antes de abrir mais. Ele vai abrindo mais. Enfim, deu para ver, né? 141 vezes, meus amigos. A palavra sábado na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mais de 100 vezes nós encontramos a palavra sábado. E como é que a pessoa me vem dizendo, lá no vídeo que eu mandei hoje, o padre, ele fala que é muito simples explicar a mudança do sábado para o domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Esse é um argumento muito fraco, né? Para você fazer uma mudança tão séria assim, tão grave da palavra de Deus. É, e aí ele fala que as principais coisas aconteceram no domingo, como Pentecostes, os irmãos se reuniam no domingo, que não é verdade, que a Bíblia lá em Atos diz que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, para partir o pão. Então, é um argumento muito raso, né? E é, se fosse
uma mudança feita por Deus, com certeza nós teríamos algo na Bíblia falando sobre isso, né? Mas a gente não encontra. Vamos voltar lá para a lição. Letra E, para quem Deus estabeleceu o sábado, Marcos 2:27, acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E letra F aí, na continuação, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, para quem Deus estabeleceu o sábado? Deus estabeleceu o sábado para o homem, ou por causa do homem. Ou seja, para o nosso benefício, né? E quem foi que estabeleceu o sábado para o homem? Foi o Filho do Homem, que é Senhor do sábado. Filho do Homem, nós sabemos que é Jesus. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Foi ele quem criou o sábado. Foi ele que estabeleceu o sábado para o homem. No caso, no início ali para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e depois para toda a humanidade, né? Lá no final da lição nós vemos os benefícios de guardar o sábado. Então foi Deus nos deu o sábado para que nós pudéssemos usufruir desses benefícios. A gente vai ver lá no final. É, nós sabemos que Deus não se cansa, né, meus amigos? Está lá em Isaías 40:28. Então ele descansou não porque estava cansado, mas apenas para nos dar o exemplo e para que nós tivéssemos um dia especial de comunhão com ele. O sábado é o memorial da criação, é o dia que nos lembra que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia descansou. E por que que é importante nós sabermos que Deus é o Criador? Nós já estudamos isso lá na lição 2, na verdade, sobre a Trindade e a criação. É porque o que diferencia o Deus verdadeiro dos falsos deuses é o fato de que ele é o Criador. Os falsos deuses são criaturas. Então, se você no mundo existem milhares de deuses, apenas um é verdadeiro. Como é que eu sei qual é o Deus verdadeiro? É, eu sei que o Deus verdadeiro é o Deus Criador, é o Deus da Bíblia, que criou os céus e a terra, tudo que nela contém e que nos criou, né? Então, se o mundo inteiro guardasse o sábado desde o início, não haveria uma pessoa idólatra, meus amigos. Mas como a descendência de Caim nunca quis saber de Deus, muito menos de fazer a vontade de Deus, então eles não guardavam o sábado e desde então se tornaram povos idólatras. E aí, quando você analisa o mundo antigo, você vê que todas as nações, tirando a nação de Israel, todos eram idólatras, todos eram politeístas, né? Tinham vários deuses. Por não saberem qual era o Deus verdadeiro, é que eles adoravam vários deuses. A única nação monoteísta que adorava apenas um Deus, né? Um único Deus, era a nação de Israel. Quarta pergunta: o que Jesus, que é o Senhor do sábado, costumava fazer nesse dia? Lucas 4:16 diz que era costume de Jesus ir à sinagoga. Então, assim Jesus nos dá o exemplo de que no sábado nós devemos ir à igreja, né? Que é o equivalente à sinagoga dos judeus. Lucas 4:31 diz que Jesus ensinava as pessoas no sábado. Então, o sábado é um dia que nós podemos dedicar ao ensino da palavra de Deus, seja na igreja ou fora dela. João 5:8 e 9, Jesus, ele cura no sábado. Então, o sábado é um dia de cura, cura física, mental e espiritual, né? Então, é um dia de restauração, um dia de bênção. É um dia de fazer o bem. Quinta pergunta agora: que dia Deus ordenou que fosse santificado no tempo dos seguintes profetas? Nós vamos passar rapidamente aqui, mas você que estudou a lição, você sabe que eh, todos os profetas aconselharam o povo de Deus a guardar o sábado. Moisés,
Levítico 19:30, guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor. Neemias ordenou que se fechassem as portas na sexta-feira, antes do pôr do sol, e que só fosse aberta no sábado, depois do pôr do sol, porque o povo estava comprando, né? Comprando e vendendo no dia de sábado. Isaías diz que é feliz, né? Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que faz o quê? Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, feliz é o homem que faz isto, ou seja, que guarda o sábado, que não profana o sábado, e também que guarda a sua mão de cometer algum mal. Profanar significa tratar sem respeito nem reverência, segundo o dicionário. Se profanar é o inverso de santificar. Então, quando você não santifica, você profana, né? Jeremias disse: Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Então, aqui é Deus falando, veja o começo do verso, né? Assim diz o Senhor. O profeta estava apenas repetindo o que Deus havia falado, né? Então, é Deus ordenando: olha, não carreguem cargas no dia de sábado, não façam obra alguma no sábado. Antes, santifiquem o dia de sábado, como eu já ordenei aos pais de vocês. Ezequiel, e santificarão os meus sábados. Mais uma vez aqui é Deus falando. E aí eu expliquei lá na videoaula a diferença dos meus e dos teus sábados. Vamos ver se a gente encontra aqui. Teus sábados. Vamos ver se aparece aqui. Não, não foi. Mas na Bíblia nós encontramos a... Também estou escrevendo errado, né? Não é teus, é seus. Vamos ver se aparece agora. Seus sábados. Tá aqui, ó. Deixa eu ver quantas vezes aparece. 8 vezes. É, mas algumas não são, né? Aqui. Aqui, ó. Oséias. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui Ezequiel não. Aqui, segundo Crônicas 36:21, fala seus sábados. Primeiro Crônicas não. Levítico. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. A terra descansará e folgará nos seus sábados, mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará nos seus sábados. Esse aqui não necessariamente está se referindo aos sábados cerimoniais. Mas esse aqui sim. Aqui, quando Deus fala aqui por meio de Oséias, farei cessar os seus sábados, Deus está se referindo aos sábados cerimoniais, né? Aquelas 7 festas fixas que são descritas lá em Levítico 23, tá? Esses dias, essas festas eram chamadas de sábados. Então Deus faz uma diferença entre esses sábados que ele deu ao povo de Israel e o sábado do sétimo dia, onde ele chama de meus sábados. Vamos procurar aqui. Tá aqui, ó. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. E guardará os meus sábados. Guardareis os meus sábados. Novamente, guardareis os meus sábados. Aos eunucos que guardam os meus sábados. Ezequiel, também lhes dei os meus sábados. Então veja aí, olha só a diferença, né? Meus sábados aqui novamente. Várias e várias vezes nós encontramos Deus chamando, falando dos meus sábados. Aqui Deus está se referindo aos sábados do sétimo dia, né? Então, quando Deus disse, farei cessar os seus sábados, muitos críticos do sábado, eles usam esse verso para dizer, tá aí, ó, Deus disse que ia
cessar os sábados. Só que eles não fazem essa diferença dos seus e dos meus sábados, né? Muito bem, então a gente vê que todos os profetas aconselharam o povo de Deus a guardar o sábado do Senhor. Mas nós vimos textos somente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque, segundo a Igreja Católica, a mudança foi no Novo Testamento, foi depois da ressurreição de Jesus. Muito bem, vamos ver na sexta pergunta o que as mulheres seguidoras de Jesus fizeram após sua morte. Lucas 23, 55 e 56. Diz aqui que elas viram onde Jesus foi sepultado, elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, menos de 2 dias depois, para a ressurreição de Jesus, as seguidoras de Jesus, né, as discípulas de Jesus, elas guardaram o sábado. E aí esse verso aqui é interessante, porque uma das críticas que os não guardadores do sábado fazem, né, um dos argumentos, aliás, que eles usam, é de que o mandamento do sábado não é repetido no Novo Testamento. E realmente você não encontra um texto direto falando da guarda do sábado, da santificação do sábado. Mas é, por que que Deus não repete o mandamento do sábado? Assim como ele também não repete o mandamento do dízimo. Você encontra referências ao dízimo também que confirmam o dízimo no Novo Testamento, mas você não encontra o mandamento direto. É porque Deus, ele ensinou tão claramente no Antigo Testamento que ele não precisou repetir no Novo esses mandamentos do sábado e do dízimo. Agora, interessante que a maioria dessas igrejas não tem dificuldade de aceitar o mandamento do dízimo, nem ficam exigindo que se mostre no Novo Testamento esse mandamento, né? Mas usam esse argumento para o sábado. Então, olha só a incoerência, né? Se não aceitam o mandamento do sábado porque não tem um mandamento direto no Novo Testamento, também deveriam fazer o mesmo para o dízimo. Deveriam rejeitar o dízimo e as ofertas, ok? Mas aí, pegando aí esse argumento, é, apresentando esse verso para alguma dessas pessoas, eu iria perguntar de qual mandamento que está falando aqui nesse texto? E no sábado descansaram segundo o mandamento. De qual mandamento que está falando aqui? Eu não sei se a pessoa teria coragem de falar, mas se ela for honesta, ela vai falar que está se referindo ao quarto mandamento da lei, a lei de Deus. Então aqui nós temos uma referência direta a esse mandamento, o que quebra o argumento dele de que não existe o mandamento do sábado no Novo Testamento. Ok, pode não existir de forma direta, mas você encontra várias referências ao sábado, como esse verso aqui, por exemplo. E aqui está falando do mandamento do sábado de forma específica. Tudo bem, continuando no Novo Testamento, vamos ver em que dia especial os apóstolos se congregavam para buscar a Deus e ensinar o Evangelho, anos após a morte e ressurreição de Jesus. Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, é dito que eles foram no sábado à sinagoga e ali se assentaram. No sábado seguinte, eles voltaram à sinagoga para pregar a palavra de Deus e quase toda a cidade foi à sinagoga para ouvi-los. Então, vamos para letra B. Paulo e Timóteo. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Esse verso aqui é muito importante pelo seguinte, eu explico lá na videoaula. Um outro argumento que é usado pelos não guardadores do sábado é que Paulo e os outros
discípulos, apóstolos, eles iam à sinagoga porque era um costume deles como judeus. Eles iam no dia de sábado, né, à sinagoga. Porque era um costume deles, ou porque ali eles encontravam os judeus e eles podiam pregar para eles no sábado. Mas aí, quando a gente vai para Atos 16:13, a gente vê que Paulo está numa cidade onde não havia sinagoga dos judeus. E ainda assim, Paulo ele se reúne juntamente com outras pessoas para buscar a Deus no dia de sábado. Ele se reúne ali na beira do rio, onde diz aí, onde pareceu haver um lugar de oração, e ali eles se assentaram e ali eles pregaram para quem estava ali, para as mulheres que estavam ali com eles, né? Então, independente de haver sinagoga ou não, Paulo e Timóteo aqui guardaram o sábado. Paulo e os outros apóstolos, os outros discípulos, eles guardavam o sábado. Letra C, agora, Atos 17, 1 e 2, é dito que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. É, então, a Bíblia diz que era costume de Paulo estar na sinagoga aos sábados, né? Aí nós dividimos essa lição em duas partes. Essa primeira parte é apenas para confirmar que o sábado é um mandamento que continua valendo nos nossos dias e que deve ser obedecido. É algo que a gente nem precisaria fazer se, como eu falei lá no início, se a gente entendesse que a lei de Deus é eterna e ela deve ser obedecida. Então, quem crê dessa forma não teria dificuldade de entender que se o quarto mandamento faz parte da lei de Deus, ele também deve ser obedecido. Mas é importante mostrar esses textos e quebrar aí alguns falsos ensinamentos a respeito do sábado. Nessa segunda parte, eu dediquei para mostrar como nós guardamos ou santificamos o sábado, tá? Na pergunta 8, como se chama na Bíblia o dia anterior ao sábado? Marcos 15:42, é dito ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então, a Bíblia chama a véspera do sábado, que é a sexta, de dia da preparação. Por que que ela é o dia da preparação? Porque é o último dia que nós temos para nos preparar para receber o sábado. Essa preparação, ela é mostrada de forma mais clara lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, onde Deus ele dá uma ordem interessante para o povo, né? O povo estava no deserto, é, onde eles passaram ali 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. E aí Deus começa a dar para o povo de Israel o maná, para que eles pudessem se alimentar. E Deus disse que eles deveriam colher todos os dias o maná, só que eles não deveriam guardar de um dia para o outro. Por quê? Porque se eles fizessem isso, aconteceria isso aqui, ó. Dava bichos e cheirava mal. E interessante que sempre existiam os desobedientes, né? Moisés se indignou contra as pessoas que fizeram isso, que guardaram o maná de um dia para o outro. Mas quando era no sexto dia, Deus mesmo ordenou que eles colhessem o maná em dobro. E aí, Deus disse que eles deveriam preparar o maná para o dia seguinte. Olha só, o que quiseres cozer no forno, cozeie. Aliás, desde aqui onde está sublinhado. Respondeu-lhes ele: Isto é o que diz o Senhor. Moisés respondeu para o povo, né? Isto é o que diz o Senhor. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E aí, quando o povo fez isso, olha só o que aconteceu. Não cheirou mal, nem deu bichos. Então, de forma sobrenatural,
o único dia em que o maná não estragava de um dia para o outro era da sexta para o sábado. Moisés continua, né? Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Olha só, o sábado pertence a Deus. Hoje não o achareis no campo, ou seja, não, eles não achariam no sábado maná, não caía maná no sábado. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E como sempre, né? Sempre tem os desobedientes. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Deus ficou irritado, olha só. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Olha só, meus amigos, quer texto mais claro que esse? Então, esse texto é importante porque nos mostra a importância da preparação para o sábado. Até a sexta-feira, não na sexta, mas até a sexta, nós temos 6 dias para nos preparar para o sábado. Mas até na sexta, que é o dia da preparação, nós temos que fazer tudo que nós podemos fazer para não é, fazer no dia de sábado, tá? E aqui, nesse texto, tem algo bem interessante, que é o seguinte: os críticos da lei de Deus, né, os que dizem que a lei de Deus foi abolida, eles dizem que essa lei foi dada aos judeus lá no Monte Sinai, lá em Êxodo 20, Êxodo 19, 20. Só que aqui nós estamos em Êxodo 16, antes de Deus dar as 2 tábuas de pedra para Moisés no Sinai. E olha só o que Deus fala para Moisés, quando o povo desobedece, sai para colher maná no sábado. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mas como assim? Já existia uma lei antes do Sinai? Deus está falando aqui. E Deus está considerando aqui o sábado, a guarda do sábado, como um mandamento dessa lei. Olha só. O que prova que a lei de Deus já existia antes do Sinai. A lei de Deus não passou a existir a partir de Êxodo 19, 20. Ela sempre existiu porque ela é eterna. Então ela já existia, o mandamento do sábado já existia antes do Sinai. Ok? Que horas começa e termina o sábado? A Bíblia diz que o dia, e não só o sábado, mas qualquer dia da semana, vai de uma tarde a outra tarde. E a Bíblia diz que a tarde, com essa expressão à tarde, é, significa pôr do sol. É, na Bíblia, a palavra tarde, né, o povo de Israel, né, depois chamados judeus, quando eles falavam de tarde, estavam se referindo a toda a parte escura do dia. Só que a parte escura do dia, ela começa com o pôr do sol. Então, muitas vezes, quando se usa a palavra tarde na Bíblia, está falando do pôr do sol. Aqui nós vemos um exemplo no Antigo Testamento. Quer ver um no Novo? Você vê, você vê a mesma coisa no Novo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, não, deixa eu tentar o texto direto. Vamos ver se eu acerto. Ah, errei. Deixa eu voltar aqui. Meus amigos, vocês estão aí ainda? É só eu estou falando aqui. Não sei nem se vocês ainda estão. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá bom. É porque é, vocês ficam no mudo, né? Aí, às vezes eu tenho a impressão que eu tô sozinho. Não, Eu, tá ouvindo? Tá ok. ouvindo? Tô ouvindo, Lorival. Ah, ok. Marco? Não, não era esse, não. Deixa eu ver aqui, tarde. Opa, errei aqui. Tarde, pôr do sol. Vamos ver se aparece. No Novo Testamento. Não, não apareceu. Mas tem no. Acho que não é pôr do sol que está no Novo Testamento.
Espera aí que eu vou já achar. Acho que é em Marcos, rapidinho. Tá aqui, não é. Eu passei perto, eu coloquei 1,35, Marcos 1,35 é o 32, ó. É por isso que não apareceu, porque não, a expressão lá não é pôr do sol, é cair do sol. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. O cair do sol é o quê? É o pôr do sol. Então vejo que eles chamavam o pôr do sol de tarde, tá? Então, que horas começa e termina o sábado? O sábado começa no pôr do sol. Ele vai de um pôr do sol ao outro. Não meia-noite. Meia-noite é invenção humana, tá? E lá na, na, na videoaula eu falo da transição que existe, que marca o fim de um dia e o início de um novo dia, de acordo com o que foi estabelecido por Deus, que é o pôr do sol, né? Antes do pôr do sol, dia, depois do pôr do sol, noite. Já meia-noite, antes de meia-noite, noite, depois de meia-noite, noite. Não tem nenhuma mudança que marque o fim do dia e o início de um novo dia, né? Pergunta 11 agora, como devemos guardar o sábado? Êxodo 20:10, tirado do mandamento, né, do quarto mandamento, diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, nem filhos, nem servos, nem animais, ou qualquer outro instrumento que nós utilizamos como trabalho, né, como instrumento de trabalho, nem o visitante que estiver dentro da nossa casa, nós devemos é, permitir que façam algum trabalho. Interessante que aí não fala da mulher, do cônjuge, né? Não fala da esposa, do marido. Isso aqui tem uma coisa importante. Você não pode obrigar o seu cônjuge a nada, tá? Então, você entende que o sábado deve ser guardado? Guarde, faça os seus filhos guardarem também. A, a, a sua responsabilidade é com seus filhos. Mas se o seu cônjuge não entende dessa forma, não quer guardar o sábado, não adianta forçar. Nem Deus, aqui conforme o mandamento, nem Deus diz que é para exigir deles isso. Exigir dele isso, né? Exigir que guarde o sábado. Levi, eu Oi. tenho uma dificuldade na minha casa. Hum, Teve uma irmã num vídeo aula que ela falou para você da dificuldade dela, né? Que sim. ela acaba tendo que fazer algumas coisas porque não é só ela que é adventista em casa. Aqui também é a mesma coisa. Aqui em Uhum, casa somos adventistas só eu e meu esposo. A uhum, minha mãe também, ela tem a casa dela, minha mãe também, só que a minha mãe ela está muito afastada, ela já não guarda mais o sábado. E aqui em casa é eu, meu esposo, meu filho e minha nora. Então existe essa situação, né? Porque uhum, fala nem tu, nem teu filho, nem tua filha, né? Mas uhum, eu não consigo nessa questão por conta do meu filho, ele tem a igreja dele, né? Ele é minha nora, segue a religião dele, né? uhum. Mas eles não guardam o sábado comigo. Sim, sendo que ele já é adulto, né? Então, É, aí já fica difícil exigir que ele sim. guarde o sábado. Mas, se ele mora na tua casa, ele mora contigo, né? Na mesma casa? Ele tem o quarto dele separado da minha casa, tipo um puxado, né? Que é o quarto dele. Mas como É. não tem fogão, como não tem fogão ainda no parte dele, Uhum. a minha nora às vezes vem fazer comida aqui em casa. Não é sempre não, É, só às vezes, mas mas, acaba vindo, né? mas não tem problema nenhum. Quem tá fazendo são eles, né? Para ti não tem Uhum, problema nenhum, né? entendi. Agora, sendo que eles moram na mesma casa, eles têm que respeitar o sábado, né? Sim. Que vocês guardam, né? Então, pode, por exemplo, permitir que eles sentem lá no sofá lá da sala e liguem a TV lá
Não, isso Não, daí, a televisão aqui em isso daí casa já, não é pois é, aberta. pois é, então, é isso, aí faz o que, Entendi. faz o que está dentro das possibilidades, né? Os nossos alcances, né? Uhum. Vamos aqui para a letra B, então, a pergunta, como devemos guardar o sábado, né? Então, não trabalhar é uma coisa que não devemos fazer no sábado. Mateus 12, 10 a 12, Jesus disse que no sábado, ou nos sábados, é lícito fazer o bem. Então, o sábado é um dia de fazer o bem, assim como Uhum. Jesus fez, né? Várias, várias vezes nós encontramos nos evangelhos exemplos de Jesus fazendo bem no sábado, né? Curando no sábado, ajudando as pessoas. Então, sábado é um dia que nós podemos e devemos fazer isso também, tá? Letra C, Sim. Isaías 58, 13. Esse verso aqui ele é muito importante porque ele complementa o mandamento. Porque algumas pessoas acham que só por não estar trabalhando sábado já estão guardando sábado, o que não é correto, tá? Isaías 58, 13, ele mostra uma profundidade maior na guarda do sábado. É maior do que só não trabalhar, tá? Que diz ali, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, olha só como é que nós guardamos o sábado. O sábado é um dia em que nós, primeira coisa, devemos desviar o pé de profanar o sábado. Então, tudo aquilo que nos leva a profanar o sábado, e aí eu falei que profanar é o contrário de santificar, então seria não santificar, nós devemos rejeitar, tá? É assim nós estamos desviando o pé de profanar o sábado. Nós devemos desviar o pé também de cuidar dos nossos próprios interesses no santo dia do Senhor. Então, sábado não é um dia para a gente cuidar dos nossos interesses. Então, veja que não é só uma questão de não trabalhar. Eu posso não trabalhar no sábado, mas posso cuidar dos meus interesses nesse dia. Outros interesses, né, que não seja trabalho. Mas o sábado não é dia para fazer isso. O sábado deve ser considerado por nós, chamado por nós como um dia deleitoso, um dia prazeroso, como o santo dia do Senhor, como um dia digno de honra. E como é que nós honramos o Senhor no sábado? Não seguindo os nossos caminhos, ou seja, então esse é um dia que nós vamos seguir, especialmente os caminhos de Deus, né? Não pretender fazer a tua própria vontade, então eu vou deixar de fazer a minha vontade nesse dia para fazer somente a vontade de Deus. Não que nos outros dias a gente não deva fazer a vontade de Deus, mas nos outros dias a gente vai fazer também a nossa vontade. A gente vai correr atrás dos nossos interesses, do nosso trabalho. O sábado não, o sábado é um dia dedicado somente para fazermos a vontade de Deus. E nem falando palavras vãs, até as palavras nós devemos tomar cuidado. Aquilo que nós falamos, não devemos ter conversas do dia a dia, né? Nós deveríamos falar especialmente das coisas espirituais, né? Da palavra de Deus. Muito bem, assim nós guardamos o sábado. Pergunta 12, a gente está caminhando para o final já. Que bênçãos especiais Deus promete aos que santificam o sábado? Na continuação do mesmo verso que a gente leu, que é o Isaías 58, 13, na continuação do verso aqui, que é o 14, ele diz: não pretendem fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então, se nós guardarmos o sábado conforme o mandamento, nós vamos nos deleitar no Senhor, vamos ter prazer no Senhor. E Deus promete nos sustentar com a herança de Jacó. E essa promessa aqui, ela, ela é uma promessa importante porque quem guarda o sábado sabe da dificuldade que é conseguir um trabalho, porque hoje praticamente todo trabalho exige que se trabalhe no dia de sábado. Mas aqueles que forem fiéis a Deus, e eu sempre digo que o sábado é uma questão de fé, assim como Deus provou a fé de Adão e Eva no Jardim do Éden, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus prova a nossa fé por meio do sábado. Olha, você tem 6 dias para
correr atrás dos seus interesses. Você tem 6 dias para trabalhar, mas no sétimo você vai dar uma pausa e aí você vai ter que confiar em mim nesse dia. Vai confiar em mim de que eu, eu vou te abençoar e eu vou te sustentar com a herança de Jacó, tá? Então, assim Deus prova a nossa fé nesse dia. Vanderlei chegou aí, seja bem-vindo, Vanderlei. Estamos caminhando para o final aqui. Isaías 56, 4 e 5 e 6 e 7, ele é um texto importante também porque ele prova que o sábado não foi dado somente para os judeus, mesmo no tempo deles lá, mesmo no tempo do Antigo Testamento, Deus fala dos eunucos e dos estrangeiros que guardavam o sábado. Aqui em Isaías 56, Deus fala que eles seriam abençoados. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada. Aos eunucos que decidiam guardar o sábado, estavam escolhendo aquilo que agradava a Deus. E abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha só, no tempo de Jesus, e antes também, né, os judeus consideravam imundos os estrangeiros, né? Só que Deus disse que se eles guardassem o sábado, eles receberiam um nome melhor do que filhos e filhas. Então, eles também eram filhos de Deus, tá? Deus nunca quis que o povo de Israel rejeitasse os estrangeiros. Isso foi uma invenção deles, né? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, todos os estrangeiros que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Olha só, os israelitas, os judeus, achavam que o sacrifício era só para eles, mas não. Os estrangeiros também teriam seus holocaustos, seus sacrifícios aceitos por Deus, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então está aqui, meus amigos, há uma prova de que a salvação não era apenas para os judeus, para os israelitas, para os judeus, mas era para todos os povos, e uma prova de que o sábado também era para todos os povos, não apenas para os judeus. Pergunta 13 agora, penúltima. Que dia guardarão os filhos de Deus no céu e na nova terra? Isaías 66, 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, só um minuto, Pedro. Então, que dia guardarão os filhos de Deus no céu e na nova terra? O sábado. O sábado vai continuar sendo guardado por toda a eternidade. E essa é uma prova de que o sábado vale nos nossos dias, continua valendo, continua sendo o dia que deve ser santificado por cada um de nós. Se o sábado vai ser guardado por toda a eternidade no céu e depois na nova terra, o que dirá daqui da terra, hoje, né? E a última pergunta: por qual motivo Deus nos deu o sábado? Ezequiel 20, 12 e 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Esse é o verso 12. O verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha aqui Deus chamando os meus sábados, né? Os sábados dele, do sétimo dia. Então, Deus nos deu os seus sábados, os seus sábados dele, né? Para servirem de sinal entre nós e eles. Entre nós e Deus, né? Na verdade. Então, o sábado é um sinal entre nós e Deus, que mostra, ou para que a gente saiba que Ele é o Deus que nos santifica. Então, quando nós santificamos no sábado, Deus também nos santifica, meus amigos. Depois, Deus disse que se nós santificar, devemos santificar o sábado, pois servirão de sinal entre nós e Ele. Novamente, Deus repete, né? Para que a gente saiba que Ele é o Senhor nosso Deus, ou seja, que Ele é o Deus verdadeiro a quem nós servimos. Então, olha só, meus amigos, esse é um dos motivos pelo qual Deus nos deu o sábado.
o sábado ele identifica os servos de Deus. É, ele é um sinal que diferencia, né, o povo de Deus, tá? E esse sinal ele vai ser mais claro nos últimos dias, antes da volta de Jesus, quando o sábado será o selo de Deus, que é falado em Apocalipse, né, no capítulo 7, capítulo 14. Então, o povo de Deus será selado na fronte, né? Esse selo é simbólico, porque ele escolheu guardar o sábado, escolheu guardar todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento da lei de Deus, que fala da santificação do sábado. Já aqueles que rejeitarem o sábado, esses receberão a marca da besta. Esse é um tema para um outro estudo, né? Mas quem quiser entender mais essa questão do selo de Deus, tem um estudo lá no meu canal falando sobre o selo de Deus, tá bom? Os 144.000. E é isso, meus amigos. Assim nós concluímos aqui essa lição e, e aí nós entendemos que se houve um tempo que é importante guardar o sábado como Deus nos ordenou, esse tempo é agora, porque nós estamos muito perto desse tempo em que todo ser humano será provado se vai aceitar ou rejeitar a lei de Deus. E Deus vai provar o ser humano por meio de um único mandamento, que é o mandamento esquecido, o mandamento que é rejeitado pelos cristãos em geral, que é o quarto mandamento. Ou seja, se a pessoa aceitar o quarto mandamento, ela, ela aceita também, né, todos os outros nove. Se ela rejeita o quarto sábado, como nós vimos, se ela tropeça em um só ponto, ela é culpada de todos. Então, se ela rejeita o quarto mandamento, ela vai rejeitar toda a lei de Deus também. E aí, meus amigos, finalizando aqui, minha decisão diz: entendi que o quarto mandamento tem sido esquecido pela maioria das pessoas, mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus devem guardar todos os mandamentos, inclusive o quarto. Entendi também que o sábado sempre foi santificado pelos servos de Deus, que este serve como sinal que identifica o povo de Deus. Decido, com a ajuda de Deus, santificar o sábado conforme a lei de Deus, pois quero ser abençoado e santificado pelo Deus Criador. Então é isso, meus amigos. Se você deseja ser abençoado e santificado pelo Deus Criador, você precisa guardar o dia que Deus separou para ele, o dia que Deus colocou a sua bênção e que Deus deixou na sua lei, de tão sagrado que é, né? Para que nós pudéssemos santificar esse dia. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não devemos esquecer desse mandamento que tem sido esquecido pela maioria do mundo, né? A maioria das pessoas no mundo. Então, nós vamos fazer a oração para concluir. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ficar um tempo aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Oremos. Senhor, muito obrigado por esse ensinamento que tivemos na tua palavra. Espero que tenha ficado claro para aqueles que estão acompanhando essa revisão, que acompanharam esse estudo durante essa semana, de que é teu desejo, meu Deus, que todos nós santifiquemos o sábado conforme o teu mandamento. Nos ajuda a fazer a tua vontade, a escolher fazer a tua vontade, meu Deus, independente da nossa vontade, e nós possamos guardar os 10 mandamentos da tua lei. Para isso, nós precisamos do teu Santo Espírito habitando em nós, Pai. Precisamos do Espírito Santo derramando amor no nosso coração, para que nós possamos amar verdadeiramente o Senhor e ao nosso próximo, e possamos, assim também, obedecer verdadeiramente a tua lei. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um dos amigos que estão aqui acompanhando essa revisão, aqueles que vão assistir depois, a gravação também. E nos ajuda, Pai. Há muitas coisas que nós precisamos fazer ainda na nossa vida, colocar em prática daquilo que o Senhor já nos revelou que é da tua vontade. Nos dá forças e poder de decidir
fazer a tua vontade, meu Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. 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 Amém, meus amigos. Deixa eu concluir aqui